que são as cadeias globais de valor? Você já ouviu falar desse termo? É um termo muito importante, tem aparecido muito nos jornais, tem aparecido muito nos noticiários, tem muita gente comentando. E é interessante perceber que se você gosta de entender como o mundo funciona, chegou a hora de entender o que são as cadeias globais de valor. Aqui eu vou tentar te explicar de uma maneira resumida, de uma maneira simples, de uma maneira didática. Então não vou passar por nenhuma complexidade acadêmica, tá legal? Cadeias globais de valor, na verdade, são muito importantes para entender até mesmo como o Brasil se insere no mundo. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e seguir o meu trabalho. Se você gosta de atualidades, história, geografia, inglês, filosofia, aqui no meu canal eu vou procurar sempre comentar sobre os mais importantes assuntos da atualidade e uma série de assuntos dessas disciplinas. Afinal, eu sou um apaixonado pelas humanidades. Vamos às cadeias globais de valor? Cadeias globais de valor é quando você cria uma ligação internacional, e aí, obviamente, entre diferentes países, para produzir um produto final. E aí, diferentes países produzem partes do mesmo produto. Vamos supor que lá no século XVI, você é um empreendedor de navios. Certamente poderia ter altas chances de ser uma pessoa muito rica. E aí, lá no século XVI, você quer empreender para a construção de navios. Mas você resolveu que está ficando cada vez mais barato, em vez de plantar a madeira, você já colher a madeira cortada para a produção de navios de um outro lugar, em vez de você mesmo dar conta de toda aquela produção. E aí você começa a compartilhar a produção de um produto final que você quer atingir, que você quer vender. Com o avançar do processo que nós hoje chamamos de globalização, os países de maneira geral passaram a fazer muito essa divisão do processo produtivo de algum produto, mas sobretudo dos produtos de alto valor agregado. Um produto de alto valor agregado é um produto que tem mais avanço no que diz respeito à complexidade tecnológica e, por consequência, é um produto mais caro. Um produto de alto valor agregado é a chave para você entender as cadeias globais de valor na atualidade. Vamos supor que você é um país que queira vender aviões. Uau, você quer vender aviões. É um produto muito caro, mas você não quer produzir todas as partes desse avião porque você acabou percebendo que fica mais barato você comprar, por exemplo, elementos da fuselagem, elementos conectados, por exemplo, aos semicondutores da China ou de um outro país. E aí você começa a comprar partes desse produto. E no seu país, você apenas monta e vende o produto final prontinho. As cadeias globais de valor são exatamente isso. É uma divisão, é uma compartimentação da cadeia produtiva de determinado produto em diferentes países. Com o avanço do que chamamos de globalização, os países estão cada vez mais conectados a complexas cadeias globais de valor. É o caso, por exemplo, da Apple. A Apple é uma empresa muito importante porque até o valor de mercado dela supera o próprio PIB do Brasil. Sabia dessa? E agora imagina você, a Apple, produzindo seus celulares. Fica muito mais barato para ela vender as ideias, as inovações, aquilo que tem de mais quente no mercado e deixar a montagem ou deixar a produção das partes serem feitas em outros países. Países da Ásia, países da África. A Apple faz bem isso. Não sei se você sabe, mas a maior parte, a grande parte da produção dos produtos da Apple não são feitas nos Estados Unidos. São feitas principalmente na Ásia. Mas a maior parte do lucro vai para os Estados Unidos. E mais especificamente para o Vale do Silício. Então é muito interessante nós percebermos como que as cadeias globais de valor são de fato algo muito interessante e muito conectado com a globalização. As cadeias globais de valor explodiram na década de 90 e se intensificaram ainda mais nos primeiros anos do século 21. Afinal, com os produtos digitais, os semicondutores, que nós popularmente acabamos chamando de chips, se tornaram muito importantes.
Os semicondutores são fundamentais para a produção de carros, de aviões, de celulares, dos eletroeletrônicos, de todos os produtos praticamente que nos rodeia. Nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que você produzir um produto que seja de alta demanda e caro, vai ser muito importante então que você esteja inserido numa cadeia global de valor. Afinal, você vai conseguir baratear e melhorar o processo logístico do produto final que você quer atingir. Os países mais envolvidos com as cadeias globais de valor são os países, consequentemente, mais ricos do mundo. A China, os Estados Unidos, os países da União Europeia. E como que está o Brasil? Aí é que é o problema. As cadeias globais de valor, elas não envolvem muito produtos mais baratos, sabe? É claro que você pode inserir a banana numa cadeia global de valor, mas muito mais no sentido da logística. Mais difícil você investir em uma cadeia global de valor para produzir soja, petróleo bruto, aí já não faz muito sentido. Esses produtos mais básicos, porém de alta demanda internacional, produtos primários, normalmente matérias-primas de alta demanda internacional, nós chamamos, anote aí, de commodities. E aí no Brasil, commodity. A nossa commodity no Brasil é muito importante. Por exemplo, a soja, o minério de ferro e o petróleo bruto. Vamos pegar esses três? De 2001 até 2020, esses três produtos, a soja, os minérios e o petróleo bruto, representavam aproximadamente 11% de tudo que o Brasil exportava. Em 2020, tá? Então de 2001 até 2020, esses 11% passaram para 35%. Olha só que interessante. Isso significa que o Brasil é um país que, em vez de investir em produtos de alto valor agregado, tem investido cada vez mais em produtos primários e de alta demanda internacional. O Brasil é um país que tem investido, portanto, cada vez mais em commodities. Isso a gente até chama de reprimarização da pauta de exportação. Que a pauta de exportação é tudo que o país exporta. É uma pauta, né? É a cadeia, a lista de tudo que o país exporta. Aí você pensa, o Brasil tem vivido uma reprimarização da pauta de exportação. Significa que, cada vez mais, o Brasil, em vez de exportar produtos caros, com uma demanda internacional, para o Brasil ganhar dinheiro com esses produtos de alto valor agregado, carro, por exemplo, aviões, celulares, videogames, o Brasil tem investido cada vez mais, ao contrário, em produtos de commodities, ou produtos commodity. Petróleo bruto, minério de ferro, banana, laranja, café, soja. Isso não é muito bom para o Brasil de uma maneira geral, mas pelo menos alavanca a pauta de exportação, pelo menos aumenta a nossa exportação. Isso tudo é muito interessante para a gente entender como que o Brasil se insere nas famosas cadeias globais de valor. O Brasil é a terceira maior potência agrícola e pecuária do planeta Terra. Você sabia dessa? O Brasil é a terceira maior potência agropecuária do planeta Terra. Mas, e aí vem o detalhe, o Brasil, na verdade, corresponde por apenas menos de 2% de todo o volume de comércio internacional feito por ano no planeta Terra. Então, se a gente pegar o volume de comércio que o Brasil movimenta no mundo, é muito pouco em relação a esse ranking. Pô, o Brasil é uma potência agrícola, o Brasil é uma potência pecuária, mas na hora da gente ver o quanto o Brasil representa no volume de produtos comercializados no mundo, nem é tão significante assim. É menos que 2%. Então, a gente fica pensando, qual é o problema do Brasil em termos de comércio internacional? Cadeias globais de valor. O Brasil se insere pouco nas cadeias globais de valor. E isso é muito interessante, não apenas para entender o que são as cadeias globais de valor, mas também para entender como que o Brasil se insere nelas. Quer ver uma coisa interessante? Uma outra estatística muito interessante, composta pelo CNI, é exatamente o quanto um país investe nas suas empresas no exterior e a sua relação com a recepção de investimentos do exterior. Você há de concordar que um país que queira estar bem inserido nas cadeias globais de valor é um país que investe muito no exterior, até rimei.
Um país que queira, de fato, se inserir nas cadeias globais de valor é um país que investe muito no exterior. Por exemplo, a China, ela tem aproximadamente 192% de investimento no exterior em relação àquilo que ela recebe de investimento. Isso significa que a China dá mais dinheiro para suas empresas que estão fora do seu país do que recebe dinheiro de fora. Entende? Ou seja, a China investe muito nas cadeias globais de valor. Os Estados Unidos, aproximadamente 103%, 106%. E o Brasil? O Brasil, 11%. 11%. O Brasil é um dos países que menos investem nas suas empresas que estão lá no exterior. Olha que interessante. Então é muito curioso nós entendermos que um dos calcanhares de Aquiles, um dos pontos fracos do Brasil é não investir em tecnologia e não se integrar a esse movimento tão importante chamado de cadeias globais de valor. Bom, com todo esse papo, você já conseguiu entender o que é uma cadeia global de valor. Afinal, é uma ramificação da produção, principalmente de produtos de alto valor agregado. Mas você também já entendeu como que o Brasil se insere nessa realidade, ou até deixa de se inserir. Tá legal? Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e a gente se vê na próxima.